Você já viu um treinador ser tratado como um criminoso depois de uma eliminação? Depois da campanha ruim na Copa de 2026, um dos maiores ídolos do futebol coreano, o técnico Hong Min-bo, virou inimigo número 1 da nação. Restaurantes penduraram placas proibindo a entrada dele, o rosto dele foi borrado na TV e ele até fugiu do país depois de receber ameaças de morte. Eu tenho certeza que você ficou em dúvida. Como uma seleção que nunca é favorita gerou tanta revolta? Para além do resultado, existe uma crise institucional, mas a realidade é ainda mais complexa. Na Coreia do Sul, o culto ao desempenho e a pressão inacabável deixam rastros violentos. Do trabalhador comum aos heróis nacionais, a falha é uma desonra e o futebol é capaz de diagnosticar os traumas de uma sociedade marcada pelo cansaço. Em junho de 2002, Hong Min-bo bateu o pênalti que eliminou a Espanha e colocou a Coreia do Sul na semifinal da Copa. A melhor campanha da história saiu dos pés do capitão, jogando em casa, sendo o primeiro asiático a jogar 4 Copas seguidas. Pouco tempo depois, ele se aposentou como uma lenda. Ninguém tinha defendido a camisa da seleção mais vezes, e aquele momento inesquecível de 2002 mudou completamente o paradigma do futebol coreano. 5 anos antes, em 1997, a Coreia se deparou com a sua pior crise econômica, com consequências sociais devastadoras. O pacote de resgate emprestado pelo FMI foi considerado uma humilhação e mexeu com o sentimento nacionalista. Foi a campanha de 2002 que trouxe de volta o orgulho, a confiança e a noção de superioridade. Além disso, internacionalizou o futebol coreano, levou craques para a Europa e os transformou em símbolos da nação. De ídolo máximo a traidor investigado pelas autoridades, a jornada de Hong também explica como nos últimos 80 anos as tensões sociais da Coreia foram projetadas em quem está dentro ou à beira do campo. O futebol coreano sempre foi político. A Coreia foi ocupada pelo Império Japonês por 35 anos na primeira metade do século XX, e a violência colonial foi brutal. Apagamento da identidade, cultura e língua, trabalho escravo, repressão sangrenta e abusos sexuais. Durante esse período, na luta pela identidade nacional, o futebol coreano foi uma das ferramentas de resistência, uma forma de contestar os símbolos do Império. Depois da independência, os Estados Unidos decidiram manter políticos japoneses responsáveis pela violência em cargos administrativos na Coreia, com a ideia de combater os soviéticos no norte. Os coreanos que colaboraram com o Império também formaram a base política da nova República da Coreia, que, com apoio estadunidense, emplacaram uma sequência de governos ditatoriais extremamente repressivos, enquanto toda a propaganda negativa ficava com os vizinhos do norte. Nas ditaduras, o futebol ganhou um novo significado. Agora era a forma de se projetar, legitimar o governo e também proteger a identidade, mas uma identidade marcada pela força dos regimes e pelo anticomunismo. O General Park construiu centros esportivos de elite, associações e até o próprio campeonato, vencido por clubes alternativos do Brasil. Já o seu sucessor, Chun Do-hwan, enxergava o orgulho nacional, mas também o futebol como forma de distrair o povo. Dentro da sua política de Screen, Sex and Sports, ele diminuiu a censura nos cinemas, no entretenimento adulto e decidiu investir na profissionalização do futebol com o apoio dos chaebols, as indústrias oligárquicas familiares que dominaram a economia coreana durante a modernização, dando origem à K-League. Com o avanço do neoliberalismo, o conceito de pensar a nação de uma forma coletiva foi dando espaço a um nacionalismo mais individualizado, ligado à meritocracia e o resultadismo. A seleção ainda representava a nação e a força cultural coreana, mas da mesma forma que o sucesso focava nos indivíduos, os fracassos também ganharam peso novo. Como eu te expliquei, a campanha mágica colocou o futebol coreano em outro patamar, mostrou a superação da crise e uniu o povo, reacendendo o senso de comunidade e de força popular que foi importante em momentos políticos difíceis. Os melhores jogadores, como o Park Ji-sung, chegaram nas melhores ligas da Europa e se tornaram parte da onda coreana, um movimento de exportação cultural que começou nos anos 90 com investimento pesado do Estado, responsável pela disseminação global do K-pop, dos doramas, do cinema e pela seleção coreana ser a terceira mais popular no Brasil durante a Copa de 2026. A Coreia do Sul já tentava aumentar sua influência no mundo do futebol através das marcas. A Hyundai tinha assinado o contrato com a FIFA e chegou até a estampar a camisa do Fluminense, assim como a LG chegou no São Paulo. Era a possibilidade de também se tornar uma potência, e é claro que isso subiu as expectativas para as edições seguintes. Mais uma vez, o futebol falava de identidade nacional, mas no sentido de levar o país internacionalmente e demonstrar que o sucesso individual também faz parte do orgulho nacional. Em 2006, a seleção decepcionou, mas em 2010 chegou às oitavas e caiu lutando. E é aí que Hong Min-bo volta para a
história. Ele estava construindo a sua carreira como treinador nas divisões de base da seleção coreana e em 2012 conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas. Quando foi anunciado na seleção principal, a falta de experiência treinando equipes profissionais foi criticada, mas a posição de ídolo ainda era a proteção. Os problemas começaram de verdade na convocação para a Copa de 2014, com acusações de favorecimento aos jogadores que conquistaram a medalha olímpica com ele. 12 jogadores daquele time foram convocados, mesmo não estando nas melhores fases pelos seus clubes. A Coreia foi pro campo com o elenco mais novo da sua história em Copas, e o resultado foi desastroso. A eliminação na fase de grupos veio sem nenhuma vitória, e a recepção do time na volta para casa foi carregada de insultos e declarações de que o futebol coreano estava morto. Logo depois, Hong renunciou. 10 anos depois, ele reapareceu no radar da seleção depois de ganhar 2 títulos seguidos da K-League. Ele já tinha recusado algumas propostas para voltar por causa do trauma de 2014, mas decidiu acreditar em 2024 como seu último desafio no futebol. Dessa vez, foram só 9 dias até a polêmica estourar. Uma denúncia pública de que Hong não passou pelo mesmo processo que os outros candidatos para ser contratado, sendo que a federação passou meses atrás de técnicos estrangeiros. A denúncia era de que faltou uma entrevista formal e de que o responsável pelo comitê pulou etapas de aprovação, criando uma crise de transparência que inflamou a opinião pública. O próprio Ministério da Cultura, Esportes e Turismo abriu uma investigação sobre a federação junto com o Centro de Ética Esportiva. Hong foi convocado para depor no parlamento junto com os outros funcionários da federação, incluindo o polêmico presidente Chung Moon-ju. Chung faz parte da família que fundou a Hyundai e já tinha envolvimento em outros problemas. Ele também foi acusado de ter decidido de forma pessoal rescindir o contrato do antigo técnico, Jürgen Klinsmann, e pagar cerca de $5 milhões dos fundos da federação para isso. Apesar de ser uma empresa privada com autonomia jurídica e administrativa, de acordo com as regras da FIFA, a Federação Coreana recebe muito investimento estatal, então a pressão por transparência é ainda maior e a fiscalização também. O Ministério confirmou as irregularidades da contratação. Hong continuou no cargo, mas Chung e outros oficiais receberam suspensões que depois foram revertidas na justiça. Chung conseguiu se reeleger para um 4º mandato, mas tanto o treinador quanto o presidente estavam queimados na visão do povo, e a polêmica foi responsável pelo corte de mais da metade do investimento anual do Estado. É nesse contexto que a Coreia chegou na Copa. A imagem política da federação desgastada, pedidos de reforma e um treinador desacreditado. A pressão aumentou porque boa parte do povo coreano enxerga essa geração como a melhor da história e a mais capaz de chegar perto da campanha de 2002. Além de que o aumento do número de seleções na Copa transformou em um absurdo ainda maior a eliminação na fase de grupos. E é por isso que a reação com a campanha foi tão visceral. Hong saiu como o grande culpado, mas também como um retrato de problemas estruturais do futebol coreano. Depois dele pedir demissão e fugir do país, Chung também rescindiu e abriu a vaga de presidente depois de 13 anos. O próprio presidente da República criticou publicamente a federação e pediu novas investigações para proteger o interesse público. A geração de ouro do futebol trazia esperanças que foram frustradas por esse sistema, e essa esperança servia como um dos poucos respiros dentro de um país que encara um problema generalizado de desilusão. Foi com as ditaduras que a Coreia passou de um país pobre, agrário e devastado pela guerra para uma potência econômica e industrial em poucas décadas, o chamado Milagre do Rio Han. Essa transformação veio com um custo social muito alto e virou exemplo de modernidade comprimida, um conceito que explica a complexidade de uma sociedade que conseguiu em pouco tempo o que outras potências demoraram séculos para conseguir. Como as empresas oligárquicas dominaram a economia, elas se tornaram sinônimo de sucesso e estabilidade, criando um mercado de trabalho extremamente competitivo e desigual. A alta concorrência que deu origem à febre educacional, uma obsessão pelo desempenho acadêmico como única forma de alcançar esses cargos e orgulhar a família, criando um ciclo que mina a saúde mental desde os primeiros anos de vida. Ao mesmo tempo, a pressão absurda cultivou a cultura da vergonha, a falta de sucesso como uma falha moral, uma desonra, juntando isso com a extrema terceirização do trabalho e a falta de assistência e mobilidade social. A ansiedade extrema transformou a Coreia no país com a maior taxa de suicídio entre os países da OCDE. Esse cenário de desesperança criou a ideia de Heo-joseon, usada para descrever os sentimentos de frustração e apatia que lembram uma dinastia antiga. Os jovens não veem soluções e os velhos não têm amparo. Todas essas tensões se traduzem na indústria cultural. Não é incomum ver escândalos entre idols de K-pop, por exemplo. As celebridades precisam ser perfeitas, são constantemente vigiadas e reguladas e qualquer deslize pode acabar com a carreira e até com a vida delas. Apesar de não ter a mesma influência que os idols, os representantes do futebol coreano passam por processos parecidos desde que viraram símbolo de orgulho e projeção da nação. É normal que torcedores projetem no esporte as mesmas exigências de perfeição e as mesmas pressões que foram impostas a eles durante a vida. Então jogadores e treinadores carregam um peso coletivo. Estudos sobre o esporte de alto nível na Coreia mostram que existe um problema generalizado do fracasso ser encarado como uma ameaça à própria identidade. É claro que cobranças, ameaças e expectativas de sucesso existem em qualquer competição e em qualquer país, mas nem sempre pelos mesmos motivos. O tratamento recebido pelo Hong Myung-bo causou estranhamento no Brasil, já que os coreanos nunca foram vistos como favoritos a nada, como se as reações fossem reguladas pela chance de ser campeão. Mas a régua é outra, envolve a relação das pessoas
pessoas com a identidade nacional, com investimento público, com uma história política e com uma esperança de dias melhores, mostrando que uma Copa do Mundo sempre pode revelar mais elementos do que você imagina.